Fala pessoal, beleza? Meu nome é Matheus. Hoje eu vou mostrar para vocês como montar um cluster de MongoDB utilizando o Docker Desktop. Os integrantes do meu grupo são o Eduardo, o Guilherme e é isso, beleza? Bom, o que é o MongoDB? O MongoDB é um banco de dados não SQL, ou seja, não relacional, orientado a documentos. Ele utiliza o JSON e o BASIC para armazenar dados. O BASIC é uma versão binária do JSON. É um banco de dados altamente escalável e flexível. Por que devemos utilizar clusters? Possui alta disponibilidade, recuperação automática de falhas e escalabilidade horizontal. Ou seja, com uma grande rotatividade de dados, o cluster permite, caso uma máquina falhe, a outra assume rapidamente, sem nenhum problema. Bom, o que é um cluster? Um cluster é um conjunto de computadores que trabalham juntos como se fossem um único sistema. Em banco de dados, isso serve para garantir alta disponibilidade, tolerância a falhas e escalabilidade. É o que a gente vai mostrar hoje. Quando a gente for para a parte prática, vamos demonstrar essa parte do que é um cluster. No contexto do MongoDB, um cluster pode ser configurado para que o sistema continue funcionando mesmo que os servidores falhem. Isso é chamado de réplica set. Bom, réplica set que a gente vai mostrar também na prática, que é quando uma máquina falha ou reinicia, a outra assume sem nenhum problema, com todos os dados já armazenados nela. Que é o conjunto de réplicas, que é o réplica set, é um grupo de nós MongoDB que mantém cópias idênticas dos dados, utilizando o JSON e o BASIC para armazenar dados. Benefícios: redundância, eleição automática de um novo nó primário em caso de falha e leitura escalável. Então vou fazer um desenho aqui. Aqui a gente tem uma representação de uma troca entre o cliente e o nó primário. Então sempre o nó primário vai ter a troca aqui de leitura e escrita. E se por um acaso essa máquina falhe, reinicie, então a gente vai anular essa máquina, uma das secundárias vai assumir. Por exemplo, aqui, vamos supor, essa assumiu, todos os dados que estavam armazenados nessa passou para essa e está sendo replicado para essa. Então, no caso, essa aqui se torna a primária, essa aqui falhou e essa aqui se torna secundária. Como o MongoDB trabalha com cluster? O nó primário, onde todas as escritas, inserções, atualizações e remoções ocorrem. Como eu havia dito anteriormente, o nó primário é onde acontecem todas as trocas entre o cliente e o banco de dados. E os nós secundários é onde ficam replicados os dados do primário, servindo para leitura e backup. Se o primeiro falhar, um dos secundários assume automaticamente. Beleza? Até aí, tudo certo? Bom, como funciona na prática? Todos os membros do cluster compartilham o mesmo conjunto de dados. O MongoDB gerencia automaticamente a eleição do novo nó primário, em caso de falha. Um opcional é que existe uma forma de priorizar. Em caso de um banco de dados o nó primário falhar, a gente consegue eleger um segundo dando uma prioridade para ele. Mas isso é só um opcional, não vou dar muitos detalhes nesse vídeo. A replicação é assíncrona, mas geralmente acontece muito rapidamente. Vantagens: alta disponibilidade se o nó falhar, o outro assume, distribuição de carga de leitura, é possível fazer leitura em nós secundários e recuperação automática. O cluster se reorganiza sem intervenção manual. Ou seja, isso aí é tudo de forma automática, não precisa nenhuma configuração manual, tudo automático. Bom, vamos para o exemplo prático. Neste projeto montaremos um réplica set com 4 nós em containers Docker, demonstrando a replicação, eleição automática do primeiro e simulação de falhas. Tudo isso para a gente entender como o MongoDB garante a continuidade de serviço mesmo com problemas. Bora lá então. Bom, deixa eu explicar para vocês. Para a gente fazer esses testes precisa ter a imagem do MongoDB já instalada na máquina e o Docker Desktop. Aqui eu vou abrir o Docker. Esse aqui é o layout. Aqui já temos a imagem do Mongo. Por aí para cá. Bora lá, pessoal. Então, aqui nesse símbolozinho aqui, a gente abre o terminal do Docker. Que a gente vai... Deixa eu tirar aqui essa caneta.
Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma rede Docker para garantir que os containers possam se comunicar entre si. Então, a gente vai criar uma rede para os próximos containers que a gente criar, eles possam se comunicar, no caso os nossos. Então, esse é o comando docker network create mongo cluster. Aqui esse nome não interfere em nada, a única coisa que a gente precisa fazer é esse comando. No caso, como a gente está criando um cluster de Mongo, eu vou usar esse nome aqui, ó, Mongo cluster. A gente pega o comando aqui, cola aqui no terminal, dá Enter. Se gerou esse ID aqui, é que deu certo, já está criado a rede. Então, isso aqui, como eu disse, a gente fez para poder comunicar os próximos nós em uma rede. Agora a gente vai iniciar as 4 instâncias do MongoDB. Nesse caso a gente vai usar esse comando aqui. Então eu vou criar a primeira instância aqui. O comando é docker run -d -rm -p 27017 2.27017 é a porta que vamos utilizar. --name mongo10 é o nome do nó. --network mongo cluster mongodb/mongodb-community server latest -replica7 myreplica7 -byte _ip localhost.mongo10. Aqui tem as explicação de cada parte do comando. Então a primeira parte, docker run -d, ela executa o container em segundo plano. O --rm remove o container quando ele for parado. Como eu havia dito, essa aqui é a porta que vamos utilizar para comunicar com o MongoDB. O --name mongo10 é o nome do container. O --network mongo cluster é o que conecta o container à rede Docker, que permite que os containers se comuniquem entre si. O mongodb/mongodb community server latest usa a imagem do MongoDB Community Server mais recente. O replica7 myreplica7 inicia o MongoDB com um replica7 chamado myreplica7. O -byte ip localhost mongo10 define os IPs nos quais o mongo10 possa se conectar. No caso, o localhost, o nome do container vai ser, o nosso localhost aqui é mongo10. Então vamos dar um enter aqui. Ele gerou um ID aqui e já subiu a imagem, ela já está rodando. No caso, nosso primeiro nó. Então o primeiro nó criado com sucesso. O próximo nó é a mesma coisa, a única coisa que vai mudar é a porta. Aqui a gente vai para 18, aqui era 17. E o nome, Mongo20, que é o nosso segundo nó. Vou pegar o comando aqui. Só é importante lembrar que se tiver na mesma porta não vai dar certo, porque já tem um utilizando. Vamos rodar aqui. Bom, deu certo, gerou o ID e já subiu outra imagem aqui. Então, segunda imagem criada. Segundo nó. Vamos para o terceiro. Gerou o ID, subiu aqui. Então já temos 3 nós aqui. Vamos para o quarto. Prontinho. 4 instâncias criadas. Vamos para o próximo passo. Dá pra ver, ó. Todas rodando. Só é importante lembrar que dentro do replica7 nem sempre a primeira instância que a gente criou vai ser a primária, tá? Pode acontecer, nesse caso a gente vai usar aqui como primário, mas nem sempre. Bom, depois que a gente fez isso, a gente vai abrir o terminal aqui novamente e vamos utilizar o comando docker exec -it mongo10 mongosh. Mongosh significa que a gente vai estar acessando o MongoDB Shell. Então a gente vai utilizar isso aqui para entrar dentro do container mongo10. Vou dar um enter aqui. Rodou certinho, a gente já está dentro do container e nessa parte é muito importante copiar esse connection to. Essa URL aqui, vamos pegar aqui, copiar ela e deixar dentro de um notepad que a gente vai usar em breve.
Então peguem essa URL e deixem guardadinha aí que daqui a pouco a gente vai usar ela. Bom, feito isso, a gente vai verificar se está tudo certo, se está ok. Vamos ver se o container está sendo executado. A gente vai usar esse comando aqui, ó, db.runCommand hello one. Então, vamos dar esse comando aqui. Ele retorna aqui pra gente algumas informações, como se ele é secundário false, primary false, algumas informações. Então, tudo ok. Vamos lá. Agora o próximo comando é para a gente iniciar o replica set, para que os dados possam ser replicados entre os nós. A gente vai usar esse comando aqui, ó, o rs.initialize. Vamos pegar ele aqui. Então vamos colocar aqui no terminal do Docker. Ele diz pra gente que no replica set terá 4 hosts, né? O Mongo 10, o Mongo 20, o Mongo 30, o Mongo 40. A gente pode dar Enter aqui. Ele retorna aqui ok, então funcionou. Aqui a gente ainda está dentro do container 10, então é muito importante utilizar o comando exit para a gente sair do container. Se retornar isso, é que funcionou. Bom, eu vou explicar o comando initialize. Ele é um comando para inicializar um replica set no MongoDB. O myReplicaSet define o nome do replica set como myReplicaSet. E os membros são a lista de nós, que a gente passou aqui. Bom, aqui a gente já terminou, saímos do container, bora para o próximo passo. Próximo passo é a gente testar o status do replica set e verificar se todos os nós estão corretamente adicionados. Então a gente vai usar esse comando, docker exec -it mongo 10 mongosh. É sempre bom lembrar que quando tiver esse mongosh, significa que a gente está acessando o db shell. -eval rs status. Então a gente vai verificar o status do nosso replica set. Copiamos aqui. Bom, ele retorna essas informações pra gente e aqui a gente consegue ver as informações dos nossos nós. Então aqui a gente consegue ver que o Mongo 10, o nó Mongo 10 assumiu como primário, assumiu a primary. O Mongo 20 secondary. O Mongo 30 secondary. E o Mongo 40 como secundário também. Então esse comando a gente consegue ver essas informações e pode ver que todos os nós já estão replicando. Bora pro próximo. Bom, agora o próximo passo é a gente acessar o MongoDB Compass, que é onde a gente vai acessar os nós para fazer inserção de dados e verificar se está tudo ok e validar certinho se os dados estão sendo replicados. Bora lá. Então a gente vai clicar aqui nesse botão verde, add new connection. Aqui lembra que eu tinha falado que a gente ia usar aquela URL? É a hora que a gente pega aqui no Notepad essa URLzinha aqui, a gente vai acessar o Mongo 10, a gente cola ela aqui. É bom sempre deixar aqui na primeira linha, certinho. A porta vai ser essa mesma. Bora lá, save connect. Bom, conectamos aqui. Agora a gente vai acessar o admin e dar um open MongoDB shell. Feito isso, vou aumentar aqui um pouco. A gente está acessando as collections do... Vou aumentar um pouco aqui. Bom, o primeiro passo é verificarmos se estamos mesmo no container correto. Então vamos dar um copiar aqui. Esse comando é o rs ismaster.primary. Então a gente dá um enter, aqui ele retorna pra gente que a gente está no Mongo 10 e também é possível ver que a gente está no nó primário. Então o Mongo 10 assumiu o nó primário.
Então bora pôr a mão na massa aqui e fazer a inserção de dados dentro dessa instância. Então a gente vai usar esse comando aqui, uso corporate system, sistema corporativo. Dá um enter aqui, já trocou para corporate system. E a gente vai usar esse comandinho aqui para fazer a inserção de dados. db.client.insert1, o código e o nome. Então vamos dar um enter aqui. Foi inserido com sucesso. Vamos inserir mais alguns dados aqui para a gente ter clareza aí no entendimento da replicação. Que é o Eduardo, outro integrante do meu grupo. E agora Guilherme. Bom pessoal, adicionamos 3 pessoas aqui, 3 nomes ao banco de dados. Vamos dar para ver se foi mesmo. A gente vai usar esse comando aqui, db.client.find, abre parênteses para encontrar em todos, e vamos dar um enter aqui, certinho. Todos que a gente criou tá aqui. Agora vamos para a parte de teste. Vamos voltar para o Docker. Então, só para vocês entenderem, a gente criou tudo isso aqui dentro do Mongo 10, da instância Mongo 10. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai derrubar ela, simular uma falha aí da máquina Mongo 10, do nó Mongo 10, para ver se replica para o restante e ver qual deles vão assumir o nó primário. O comando que a gente vai usar é esse aqui, ó, docker stop mongo 10. Então a gente vai estopar a máquina Mongo 10. Se funcionar, ela vai sumir aqui. Boa pessoal, beleza, sumiu aqui, ó. Então nossa máquina Mongo 10 falhou, não está mais funcionando. Vamos verificar o que aconteceu agora. Então a gente vai usar esse outro comando aqui para ver o status do nosso cluster depois da queda da máquina. Vamos ver se ele conseguiu por outra máquina aí para sumir. Vamos ver se está funcionando mesmo. Então a gente vai usar esse comando aqui que a gente já utilizou anteriormente para verificar o status do Mongo 10. Agora vamos ver o Mongo 20. A gente vai dar um enter aqui. Ele retorna as informações. Aqui ó, o nosso Mongo 10 está como not reachable health. Então ele não está mais funcionando. Vamos ver quem assumiu o primary. Então Mongo 20 continua como secundário. Olha aí, ó, Mongo 30 assumiu o nó primário. Mongo 40 continua como secundário. Então a gente vai voltar só aqui no MongoDB Compass. Vamos tentar fazer a inserção de dados aqui, só para a gente ter certeza que a máquina parou de funcionar. Vamos por, sei lá, um nome aleatório aqui. Vou usar FA. Aqui a gente está no Mongo 10 ainda, tá? Que a gente utilizou lá antes de estopar a máquina. Olha pessoal, dá erro porque a máquina parou de funcionar. Então, claramente não ia conseguir inserir dados nela. Então aqui a gente pode dar um connection na outra máquina, que foi a Mongo, o nó Mongo 30 que assumiu como primário. Então vamos lá. A gente vai pegar essa mesma URL que a gente utilizou para acessar a Mongo 10. Vamos dar um maisinho aqui. Vamos colar ela aqui, sempre deixando a mesma linha. A gente só vai mudar a porta para acessar a Mongo 30. Só vamos verificar qual é a porta. Então a da Mongo 30 é 27019. Outra aqui, 27019. E dá um save connect. Já conectamos aqui no nó. Já pode ver que o nosso corporate system que a gente tinha criado já estava aqui.
Vamos acessar ele, ó. A pastinha cliente já estava sendo replicada aqui. Vamos acessar DB Shell. Vamos dar aquele comandinho para verificar. Ó, aqui já mostra que ele está como primary. Só vamos verificar se a gente está na instância mesmo. A gente vai usar esse comandinho aqui, ó. rs ismaster abre parênteses .primary. Aí, ó, estamos na Mongo 30 e ela está como primária depois que a Mongo 10 sofreu uma falha. Bora lá, vamos testar fazendo a inserção de dados nela. Usando esse comando aqui, ó, db.client.insert1, código 5, nome. Vamos mudar o nome aqui. Vamos colocar o nome. Nome de Pedro. Vamos ver. Olha, ó, já foi inserido com sucesso. Vou fazer mais uma inserção aqui. Vou colocar o João aqui. Também foi inserido. E sempre para conferir se tá mesmo, a gente dá um db.cliente. Muito bom essa parte, que ele vai encontrar todos os dados, tanto o que a gente inseriu agora, quanto os que foram adicionados na outra máquina Mongo 10. E a que falhou no caso, né? Então a gente vai dar um enter aqui. Aí, ó, todos os nomes estão funcionando, ou seja, estava sendo replicado certinho. E nesse caso o backup funcionou, hein? Bora lá. Então, pessoal, basicamente essa é a função do cluster. Caso uma máquina falhe, pare de funcionar, sempre vai ter uma que vai assumir e vai estar com tudo os dados armazenados nela também. A gente pode ver aqui, ó, tá tudo certinho. Vamos fazer mais um teste. Vamos voltar aquela máquina Mongo 10 e ver qual que assume a primária. Vamos derrubar essa aqui. Então vamos supor que a nossa máquina primária também parou de funcionar, a Mongo 30. Deixa eu usar esse comando aqui sempre, docker stop. Então a nossa máquina que estava como no primário vai parar de funcionar. Esperar um tempinho. Ó, sumiu daqui. E a gente vai voltar a Mongo 10. O comando que usa para voltar é esse aqui. Então a gente vai voltar a Mongo 10. É docker one -d -rm -p a porta -o name -o network, que é o nome do nosso cluster, a rede do nosso cluster, o replica set e a bind id, que é o local que está armazenado. Então ela já voltou aqui, a máquina Mongo 10 voltou a funcionar. Vamos dar aquele comandinho para a gente ver o status dela como que tá. A gente vai dar esse comando aqui, o docker exec -it. Vou só trocar aqui para o Mongo 10. E aqui ele mostra o status. A Mongo 40 agora assumiu como primária, pessoal. Legal, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. A Mongo 30, como a gente tinha reiniciado ela, assumiu uma falha aí. Ela está fora. E a Mongo 20 assume como secundária. E a Mongo 10 que a gente voltou secundária. Então agora a Mongo 40 é a nossa máquina primária. Vamos conectar nela. A gente fazer mais um teste aí, já vamos para o finalzinho do vídeo. É sempre a mesma URL. A gente deixa ela guardada aqui. Cola ela aqui. A gente não vai ficar na mesma linha. Vamos trocar a porta aqui para a Mongo 40. Então a Mongo 40, a porta é a 27020. Então aqui a gente colocar 27020. Save Connect. Então essa aqui a gente voltou ela.
era a Mongo 10. Essa aqui é a Mongo 30, que assumiu como primário, só que agora a gente também derrubou ela. E agora a gente tem a nossa primária, que assumiu como primária, que é a Mongo 40, o nó 40. A gente vai dar um Open Mongo DB Shell, só para a gente ver que estava sendo replicado. Ó. Vamos dar o comando db.client.find parens enter. Opa, abrimos o shell errado aqui, a gente não estava no corporate system. Dá um db. Ó, pessoal, para a gente ver que estava sendo tudo replicado, db.client.find, abre parênteses. Ó, todas as inserções estão aqui. Ou seja, sempre que uma máquina falhar, a outra vai assumir. Essa é a função de um cluster. Pessoal, vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como opcional aqui eu trouxe mais um nó, que é o nó arbiter. O nó arbiter é um nó MongoDB que não armazena dados, mas ele participa das eleições para ajudar a manter um número ímpar de votos, o que evita empates na hora de eleger o primário. Então por que a gente deve adicionar ele? Atualmente no nosso cluster temos 4 nós. Então a gente tem os 4 nós que a gente criou lá no começo, a Mongo 10, Mongo 20, Mongo 30 e Mongo 40. Isso pode causar empate na hora de uma eleição, no caso 2 contra 2. Com o arbiter a gente tem 5 votos, ou seja, sempre vai ter um que vai ganhar. Boa tarde, eu me chamo Eduardo, vim complementar o trabalho sobre a criação da rede Docker em seus nós, como definir a sua prioridade, ou no caso o nó arbiter. Ele não é necessário na sua primeira instância, não é necessário para que seja criado o nó arbitro, só que é muito bom no momento que você define qual o próximo nó que vai receber as informações e salvar ele como primário. Apesar de todos receberem, ele vai ser o primário e é onde você pode lançar as informações. Muitas das vezes a pessoa pode se perder, acabar lançando pensando que salvou em outro nó e não salvou. Então a gente define com isso daqui, dando um comando rs.conf, abre parênteses sem colocar nenhum valor dentro para atribuir a todos os nós. Aqui eu deixei como exemplo apenas o Mongo 10 e o Mongo 20, que seria o futuro primário. O Mongo 10 nessa situação já estaria como nó primário, por ser o primeiro a ser criado. Então a sua prioridade 0.5 só para ser definido mesmo, que ele tem que estar constando lá. Antes de ser excluído, você tem que deixar isso claro antes de excluir o Mongo 10, porque no momento que você exclui, ele vai para um aleatório se não tiver essa configuração. Logo após, você tem que dar prioridade, no caso o número aqui tem que ser, se tiver o maior número, será o próximo primário, que é o nível de prioridade nele na fila. E é bom criar, bom não, na verdade necessário que seja criado, mesmo independente do tanto de nós que você tenha, com 4 nós, 5 nós, criar o arbiter. Ele vai fazer essa função, tipo, ele não necessariamente vai salvar algum item, só que ele vai realocar essa prioridade. Ele que vai ter esse controle de prioridade em cima dos nós. Ele que vai dar a prioridade para um nó e deixar um outro em segunda instância, segunda prioridade. Então ele tem que ser criado, o nó arbiter, mas aí você já começa subindo os containers. No momento que você sobe o container, você vai usar o mesmo código, você só vai mudar a numeração aqui, e o Mongo você pode fazer a alteração para Mongo arbiter, e ele já vai estar funcionando.
Eu não consigo mostrar aqui no momento porque minha máquina não conseguiu abrir o Docker Desktop. Mas enfim, assim que você lançar isso e der um RS reconfig para reconfigurar todas as prioridades, vai estar feito e você vai ter a sua prioridade de nós.